Bom dia, tudo bem? Eu sou Milza Marques e hoje nós vamos falar sobre o Walter Disney. Na verdade, sua biografia escrita nesse grande livro aqui, A Magia do Império Disney, é um livro bem grosso que fala sobre toda a sua história, trajetória, seu nascimento. Nós vamos falar algumas coisinhas, despertar em você a curiosidade e também deixar a você a vontade de vencer, porque a trajetória, às vezes nós encontramos o final da história tudo lindo, mas o durante sempre é penoso, de sacrifício, de renúncias. Então, nós vamos falar da magia do Império Disney, que é sobre o Walter Elias Disney. Esse é o seu nome. Gente, eu descobri que o nome dele tem Elias, que o seu pai chamava Elias. E ele colocou o Walter por conta de um grande amigo dele, que eles tinham feito essa parceria, que quando o filho nascesse, um ia colocar o nome do outro. E ele colocou o nome do seu amigo, que é o Walter, e ele juntou o nome dele, a família Disney, e ficou Walter Elias Disney. Quando soube desse Elias, eu falei, gente, que maravilha! Existe o grande personagem Elias, que foi o grande profeta, né? Nos anos 900 a 850 antes de Cristo. Ele viveu no reinado de Israel durante o reinado do rei Acabe, né? Na cidade de Israel, no reinado de rei Acabe. E ele foi um grande homem. A Bíblia nos traz que ele foi profeta, que ele venceu grandes batalhas, que ele enfrentou os reis, principalmente o rei Acabe. No Alcorão, ele descreve Elias como um profeta grande e justo de Deus. Então, deixo aqui um pouquinho também sobre Elias, se você quiser pesquisar, está em 1 Reis 19, na Bíblia Sagrada. E uma outra coisa que eu fiquei super feliz, porque o meu pai chama Elias e deixou um grande legado para nós filhos. Ele teve 6 filhos, para sua esposa, sobrinhos, parentes, amigos, irmãos. Ele era pastor, morreu como pastor aos 80 anos, no ano de 2011. E Elias, meu pai, ele foi um homem muito simples, não tinha letra, porém ele era um homem muito trabalhador, um homem de fé, um homem que sentia a dor do seu próximo e ele orava pelo seu próximo. E ele viu muitas maravilhas, muitas curas que Deus usou através dele, e no nome de Jesus, e as pessoas foram sendo curadas ao longo da sua vida. Ele foi um grande ajudador, ele era amigo das pessoas e ele gostava muito, muito de louvar a Deus também, com louvores e orações. E ele também deixou um filho chamado Elias. O nome dele é Marcos Elias. E esse meu irmão, ele tem um problema auditivo, ele é surdo de nascença, mas ganhou uma mãe que nos surpreendeu. Ela se anulou para viver a vida do filho. Hoje ele se encontra com 40 anos, mais de 40 anos. Ele é deficiente auditivo, porém, ele é uma pessoa que estudou, porque minha mãe foi e o levou à escola. E naquele tempo, há 40 anos atrás, não tinha toda essa unidade a favor dos deficientes, seja ele qual for. Então ela foi uma lutadora, uma desbravadora. E cada ano da escola ele fazia 2 anos, 2 primeiros anos, 2 segundos, 2 primeiro ano colegial, 2 segundos, e assim foi.
E quando chegou, depois desses cursos, ele fez um curso técnico de fotografia. Ele trabalhou também em gráficas e começou a sua carreira aí profissional, com muitos desafios pela frente. Hoje ele é formado em ciências da computação, trabalha na área, numa empresa que o acolheu grandemente. O ano passado ele ganhou como melhor funcionário de 2017 da empresa, e nós honramos esse menino porque os desafios foram muitos. E hoje eu te pergunto, qual é o seu desafio? Qual é a sua desculpa? Qual é a sua angústia? Vá atrás, corre. Tudo é difícil para todos. A história é longa. Vou contar aqui em poucos minutos. Mas a sua história é você que vai fazer. Não desista. Em frente. Prestou um concurso, não passou? Faça novamente. Foi na escola, não deu certo? Peça ajuda. Hoje nós temos uma coisa maravilhosa chamada internet, onde você pode tirar suas dúvidas, utilizá-la da melhor forma. Basta você se propor a isto. Colocar naquele dia que está desanimado alguma coisa de alegria na sua vida. Fácil não é não. Fácil não é não. Mas você consegue. Porque se eles conseguiram, você também pode conseguir. Lembre-se que existe um Deus maior que está acima de todas as coisas, entendeu? E que Ele está ao seu lado. E você pode conseguir sim, se você colocar Jesus à frente das coisas e ir em busca dos seus objetivos. Voltando aqui no nosso livro e no nosso personagem de hoje. Ele nasceu em Chicago, dia 5 de dezembro de 1901. Gente, pensa, muito diferente do nosso século. É um desafio, um desbravador. Ele era da igreja protestante congregacionalista, ou seja, ele conhecia a palavra de Deus. Os seus pais conheciam a palavra de Deus. E ele gostava muito de desenhar. E ele gostava de desenhar animais, plantas, flores. É como se o mundo dele girasse em torno disso. Ele tinha uma idealização que os personagens falavam com ele. E desde os 9 anos de idade, ele já trabalhava com o seu pai. Mas ele não recebia nenhum salário, porque o pai dizia: você já come, você já tem uma casa, você já tem roupa lavada, esse é o seu salário. E era assim com ele e com seus irmãos. Ele tinha 4 irmãos: Herbert, Raymond, Ray e a sua irmã menor, Ruth. E ele era muito amigo desse irmão Roy. Eles tinham uma diferença de 8 anos, mas eles eram muito amigos. E o que esse irmão passava para ele era sempre uma mensagem de otimismo, de trabalho, de entusiasmo e, acima de tudo, organização, fé. Mas ele era um sonhador, ele era um desenhista, ele gostava das artes. Então, ao longo da sua vida, ele sempre precisou desse irmão e ele sempre foi em busca desse irmão. E o que a gente pode tirar disso? A gente não faz nada sozinho. Sim, nós precisamos de alguém diferente da gente para estar ao nosso lado. Porque sozinho nós não conseguimos ir adiante. E a sua trajetória foi longa, foi muito longa. Ele mudou de Chicago e foi morar, ele mudou através de um bonde puxado a cavalo. Gente, olha só, 1910 mais ou menos. Então, isso que foi que transportou toda a sua mudança, na verdade a mudança da sua família, porque ele ainda era uma criança. Eles foram até a estação ferroviária
ferroviária. E fizeram uma viagem de trem até chegar em Marceline, uma outra cidade. E essa viagem ficou marcada na vida dele. Ele tinha 4 anos de idade. Era uma fazenda e os seus pais, e ele já ampliou mais os seus desenhos, a sua imaginação. Mas o pai dele não, nunca incentivou. O pai dele falava que isso era bobagem, que ele vivia no mundo da lua e criticava muito severamente. O pai dele não dava a devida atenção que ele gostaria, mas ele foi afinco. Ele foi afinco. Ele continuou escrevendo, ele continuou desenhando. Na escola, a mesma coisa. Ele era um aluno, fazia seus deveres, mas ele nunca deixou de desenhar. E você? Qual é o seu objetivo? Às vezes as pessoas falam para você desistir, que isso não vai dar em nada, mas dentro de você, você sabe o que você quer. Não deixe as pessoas apagar o seu sonho, mas busque estar perto de alguém que te abrace, que te dê força, que você possa me ouvir. E eu te dou essa força. Vá em busca. Continua, seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua idealização, vá em busca. Não deixe que nada venha afastar. Esse homem hoje tem uma cidade no nome dele. Nós vamos continuar falando numa próxima mensagem, numa próxima oportunidade, ok? Deixo o meu abraço para vocês e vou mostrar um pouquinho de mim. Eu sou Milza Marques e eu gosto de plantinhas e eu vou terminar aqui falando de vocês e deixando essa imagem aqui, tá? Bom dia, um grande beijo.